Olá, eu sou o Khaled Salama e este é o Ideia Pod. Neste episódio eu converso com a psicóloga Érica Inácio. Tudo bom, Érica? Tudo bem? Tudo certo, prazer estar contigo aqui. Então, Érica, o que eu queria te perguntar, assim, no tema saúde mental, o que está mais em evidência hoje nos teus atendimentos e no trabalho que você tem desempenhado? Então, hoje eu trabalho bastante com o público de transtornos alimentares, emagrecimento, então acabo recebendo mais pessoas nesse nicho. Então, geralmente compulsão alimentar, pessoas que estão buscando um processo de emagrecimento, e aí a gente sabe que as nossas emoções, os nossos pensamentos estão muito relacionados, né, à nossa alimentação. Mas, assim, recebo muito público de ansiedade também. A gente sabe que com a pandemia em si, a gente teve um aumento muito grande, né, nos casos de ansiedade. Então, acaba sendo um público bastante frequente na clínica. Na questão da alimentação, Érica, assim, até é interessante a gente estar conversando sobre esse tema agora, porque é algo que para mim é muito evidente, né? Eu tô numa batalha contra a balança já há muito tempo, né? E é curioso porque eu iniciei um processo de mudança em 2022, em abril de 2022, e de lá para cá consegui perder 10 quilos e tal, e eu vou te falar que a sensação que eu tive é que cada grama extra que eu tinha no meu corpo de gordura vinha de alguma preocupação. Sim. Isso não é científico necessariamente o que eu tô falando, mas a sensação que eu tive é de que vinha de alguma preocupação, de alguma coisa que no fim a gente mergulhava nos alimentos. É isso que tu tem evidenciado no dia a dia dos teus atendimentos? O que a gente mais percebe na dificuldade do emagrecimento, né, e ter uma relação tranquila com a alimentação é justamente por conta das nossas emoções, por conta da ansiedade, por conta do estresse que a gente vive no dia a dia. Então, nem sempre as pessoas têm um tempo adequado para se alimentar, para planejar a sua alimentação. Então, come quando é possível, quando sobra um tempo, às vezes come trabalhando, estudando, fazendo qualquer outra coisa. E aí tem muito isso de compensar as nossas emoções na comida. Então, se você está muito ansioso, triste com alguma situação, frustrado, cansado também, por isso que muitas vezes a gente acaba compensando à noite, porque é o momento que a gente está mais cansado. Senta no sofá, relaxa e vai embora. Sim. Pacote de cookies, vai embora. E aí tem uma outra questão, geralmente a gente faz isso assistindo televisão, mexendo no celular. Então é nesse sentido, assim, você trabalha o dia todo, você chega em casa mais cansado, mais estressado, e aí é aquele momento de relaxar que muitas vezes vem a comida e geralmente distraído, fazendo outras coisas, né? Então acaba tendo aí uma compensação dessas emoções e desse cansaço na comida. E a pessoa entra quase que num modo automático, né? Exatamente. Érica? Mas assim, é claro que o meu processo ainda está em andamento, né? E uma das coisas que eu reflito, assim, é que, gente, todo mundo tinha que descobrir a revolução que é na vida de uma pessoa cuidar um pouco mais da saúde. Né? Então, eu queria te ouvir também sobre essas experiências que você teve com os pacientes que demonstraram a melhora após essas preocupações, principalmente na questão de alimentação, né? Sim, quando a gente entende que nós estamos comendo, entre aspas, né, as nossas emoções, e a gente entende como que a gente faz isso no nosso dia a dia, a gente consegue modificar, criar algumas estratégias para fazer diferente. Então, eu tenho até pacientes que relatam assim, antes eu comia as minhas emoções e aliviava aquela emoção que eu estava sentindo naquele momento. E agora eu não tenho mais essa bengala, agora eu não tenho mais aonde descontar essa emoção e eu preciso de fato sentir essa emoção, seja tristeza, seja raiva, seja ansiedade. Então, o primeiro passo é a gente conseguir, né, lidar com essas emoções de uma outra forma que não seja comida. Então, por exemplo, à noite, se você está muito cansado, será que é necessariamente de comida em excesso que você precisa? Ou você precisa tomar um banho com calma, você precisa dormir bem, precisa fazer uma atividade física? Então, a gente precisa encontrar estratégias para lidar com as emoções que não sejam na comida. E aí, quando a gente retira a comida, a gente vai se deparar com aquela emoção, vai se deparar com os problemas que a gente tem. E aí é um segundo passo do tratamento, né? Como que a gente vai lidar com esses problemas
já que a gente não tem mais a comida para amenizar aquilo que a gente está sentindo. E é curioso porque, em geral, as pessoas associam a dieta ou uma mudança de vida com passar fome. Sim. Né? Enquanto que só o fato de tu substituir comendo um pouquinho mais saudável, a revolução ela começa a acontecer, né? E um feedback até que eu posso dar no meu dia a dia assim é que hoje, se eu não vou fazer atividade física, eu já sinto muita falta daquilo, né? Então ele já é um prazer para mim. Eu até costumo brincar o seguinte, quando às vezes sai aqueles vídeos no YouTube, incrível disciplina de fulano de tal. Aí o cara vai relatar a incrível disciplina dele, é porque ele acordou um pouco mais cedo, aí fez cardio, aí tomou um café da manhã saudável, tá? Eu olho assim, ok, ele é bem disciplinado, só que uma vez que tu cria o hábito, aquilo já te faz falta. Sim. Então não é algo que vai continuar sendo sacrifício pro resto da tua vida. Talvez o período da transformação que seja mais complicado, né, Érica? Esse primeiro passo é difícil, né? Porque se você acorda todos os dias em cima do horário de trabalhar, você tem ali 15, 20 minutos para tomar um banho, colocar sua roupa e sair para o trabalho. Geralmente você não vai conseguir se alimentar, né? Ou você vai comer qualquer coisa que está ali disponível, ou você vai passar no caminho, numa lanchonete, no posto de gasolina, enfim, em algum lugar e você vai comprar algo para comer. Então, assim, mas a partir do momento que você começa a acordar mais cedo e você percebe que com isso você vai ter mais tempo para se organizar com calma, para fazer uma refeição, que você vai se sentir mais nutrido, né, ao longo da sua manhã, porque o padrão que geralmente a gente tem é esse, né, eu acordo em cima do horário de trabalhar, vou trabalhar, não como nada, então eu fico com muita fome durante a manhã toda, no almoço como uma grande quantidade e aí me sinto estufada, às vezes com falta de ar, enfim, porque comi uma grande quantidade. E aí depois, novamente, né, a tarde toda sem comer nada e aí à noite uma grande quantidade. Só que se a gente percebe, né, a gente sabe que se eu como algo nutritivo no café da manhã, eu vou passar aquela manhã mais tranquilo. E aí a gente percebe uma melhora até no humor dos pacientes. Por quê? Se você tá com fome, você fica mais ansioso, mais irritado, com menos energia, então a sua manhã já vai ser um pouco mais difícil. E quando você chega no horário do almoço, você não vai estar com aquela fome gigantesca, com vontade de devorar tudo. E aí às vezes as pessoas falam, eu não consigo me controlar, eu como demais. E aí quando a gente começa a observar, essa pessoa está passando fome literalmente, né? E aí se você está com muita fome, você vai ter muita dificuldade de comer pouco, de comer devagar. Por isso que muitas vezes vem esses exageros também. E aí falando um pouco sobre hábitos, que é uma coisa que você trabalha também nos seus atendimentos, né? Eu posso partir do princípio de que isso tem muito a ver também com criação de hábitos mais positivos, né, Érica? Como é que funciona essa questão? Então, é muito importante que a gente entenda a função daquele hábito. Eu não vou acordar mais cedo por nada. Eu não vou fazer exercício físico se eu não entendo de fato por que aquilo vai ser importante. Então, quando a gente trabalha esse processo de mudança, a primeira coisa é entender por que eu estou indo para a academia todos os dias às 6 horas da manhã, por exemplo. Eu preciso entender por que aquilo vai ser importante para mim, justamente para que eu dê continuidade. E aí depois, assim, tem coisas que a gente pode fazer para facilitar a nossa rotina. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu vou deitar à noite para dormir, eu já deixo a minha roupa da academia do outro dia separada. Por quê? É uma questão de rotina. Eu vou acordar, vou tomar meu café, vou colocar roupa e vou para academia. Então, isso facilita esse processo, né? Do que se eu acordar, eu pensar se eu vou ou não para academia, onde é que está minha roupa, onde é que está o meu tênis. Então, é importante que a gente facilite esse processo. As pessoas que treinam depois do trabalho, vai para o trabalho, já leva a roupa ou já deixa preparado, né? Ali separado, já deixa ali o que você vai comer, né? Seja uma banana, seja um pão, enfim, já deixa isso reservado, porque quando você chegar em casa, vai ser mais fácil de você fazer isso sem pensar muito. Porque hábito é isso, né? O nosso cérebro, ele cria hábito para economizar energia. Então, eu não preciso ficar pensando muito se eu vou ou não. Se eu chego em casa, eu sento no sofá, começo a mexer no celular e começo a comer,
a chance de eu levantar, colocar a minha roupa e ir para a academia é muito menor do que se eu já chegar em casa e já, né, ir direto para a academia ou ir direto do trabalho. Então é importante a gente sempre pensar nos motivos, né? E o motivo vai ser individual para cada pessoa. Pode ser uma questão estética, pode ser uma questão de saúde, uma diabetes que está descontrolada, um colesterol, enfim. Pode ser para ter mais disposição para brincar com os filhos, para sair no final de semana e sempre facilitar essa rotina. E aí, claro, quando você fala dessa questão de disciplina, que às vezes parece algo incrível quando alguém consegue ter disciplina, na verdade é repetir as mesmas coisas todos os dias. E aí, quanto mais você faz isso, mais aquilo vai sendo habitual para você. Então, é importante manter uma regularidade nos horários das refeições, do exercício físico, a questão do sono também, dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, porque isso vai facilitando a tua rotina e essa manutenção de hábitos também. E é interessante observar que o pulo do gato é quando a gente descobre que o mesmo mecanismo do hábito que te leva a sentar no sofá e comer um brigadeiro assistindo TV, ele pode ser usado para as questões positivas. Sim. Né? Quando a gente compreende isso, é que a gente também consegue fazer a virada de chave, né, Érica? Com certeza. E aí tem uma questão importante, né? Às vezes tem pessoas, por exemplo, que conseguem estudar todos os dias, que conseguem treinar todos os dias, e a gente sabe que não é que seja mais difícil, mas esses hábitos vão trazer um resultado a longo prazo. Você comer um brigadeiro vai trazer um prazer, um bem-estar momentâneo. Então você vai comer, tem açúcar ali, vai chegar no seu cérebro aquela sensação de prazer, então uma recompensa imediata. Por isso que às vezes é tão difícil a gente modificar esses hábitos, porque comer é muito gostoso, por exemplo, ficar no sofá assistindo televisão é muito gostoso, mas qual o efeito disso a longo prazo? Estudar às vezes é um pouco chato, você sentar ali, você ficar 1, 2 horas, ficar 1 hora na academia, talvez você tenha dores, vai ser cansativo, enfim, vai ser calor, mas a longo prazo, né? Então assim, a longo prazo você vai ter um resultado, por isso que muitas vezes é difícil. E entender a motivação é muito importante, né? Por que eu estou indo para a academia, por exemplo? Porque é mais fácil me apegar a isso e esperar esse resultado a longo prazo do que esperar só um prazer momentâneo que seria o comer o brigadeiro, por exemplo. Uhum. E trazendo para a questão da ansiedade, aí eu vejo que as pessoas, elas também, Érica, elas têm um quê de imediatismo muito grande. Então, por exemplo, vou para academia, ok, se em 2, 3 dias ela já não consegue ver um efeito, aquilo vai dando uma frustração. Sim. Que as pessoas que não conseguem talvez ter uma visualização um pouco mais ampla de que aquilo não é para agora, aquilo na verdade é porque tu está construindo o teu futuro, ela vai penar. Basta ver o quão cheia está uma academia na segunda, por exemplo. Ou na primeira semana do ano. Sim. É incrível pra mim, assim, às vezes tu saber que tu não consegue respirar dentro da academia na primeira semana do ano, e aos poucos as coisas vai baixando a poeira, ela fica bem menos movimentada do que tava, né? Vai fazer uma arte marcial, tá, mas em quanto tempo eu pego a preta? Vai começar um curso de inglês. Tá, mas em quanto tempo eu começo a falar inglês? Não sei, depende de quanto tempo tu estudar. Eu tive que fazer 7 anos de curso para isso. O meu irmão, ele viajou, foi para Nova Zelândia morar e trabalhar lá. Em 6 meses ele estava falando. Então, depende muito do teu esforço, da tua estratégia, do que tu vai fazer ali, né? Como que as pessoas elas podem adotar, Érica, na tua visão, uma estratégia para controlar esse imediatismo e começar efetivamente a fazer as coisas com médio e longo prazo, como as coisas devem ser para a vida adulta, né? A gente precisa pensar em metas, primeiro, viáveis e metas curtas. Por exemplo, se eu quero emagrecer 10 quilos, se eu ficar só pensando nos 10 quilos que eu quero emagrecer, enquanto eu não chegar naqueles 10 quilos, eu vou me sentir frustrado, eu vou ter essa ansiedade de querer alcançar logo, mas para chegar nesses 10 quilos eu preciso de um caminho, de alguns meses, às vezes 1 ano, e é o que eu faço cada dia vai contar.
Então, se eu me alimento bem, de uma forma, né, equilibrada, se eu reduzo o consumo de álcool, se eu vou, né, para academia, se eu vou treinar, tudo isso vai contar aí, né, ao longo desses meses. Então, assim, ao invés de eu pensar, eu preciso emagrecer 10 quilos, vamos tentar focar em 1 quilo, talvez, 500 gramas, enfim, e fazer esse processo. Emagreci 1 quilo, beleza, que bom, vou comemorar isso, porque é o meu primeiro passo, minha primeira vitória. E depois pro próximo, e assim a gente vai indo. A mesma coisa, o que eu vejo muito assim, né? As pessoas às vezes querem estudar, querem ler livros, e aí pensam numa quantidade muito grande. Aí quando pensam lá no livro, tem 300, 400 páginas. Aí olham pro livro, daí deixa pro lado. Aí no próximo dia, deixa pro lado. Mas se você pensar que você lê ali 2 páginas por dia, vai chegar no momento que você vai concluir aquele livro. Então, assim, o que eu posso fazer hoje? O que dá para fazer hoje que vai impactar de alguma forma positivamente lá no meu objetivo final? Não, isso é muito curioso, porque eu, por exemplo, sou um leitor voraz. Sim. E volta e meia as pessoas me veem lendo e a pergunta que vem é: quantos que tu lê por ano? Sim. E as pessoas entram em choque, Érica, quando eu respondo, não sei, eu não conto. Uhum. Porque às vezes, cara, se tu lê tanto, tu tá perdendo a oportunidade de dizer quantos livros tu tá lendo, né? E eu não vejo assim. Para mim, ler é um prazer tão grande que eu não quero me impor amarras, vamos dizer assim, né? Eu lembro que quando eu lancei meu primeiro livro, em 2016, eu recebi um visitante lá na livraria e ele falou assim, professor, ele tinha sido meu aluno na época que eu dei aula na faculdade, né? Ele disse assim, professor, eu nunca li um livro na minha vida. Como que eu posso fazer para conseguir efetivamente ler um livro do início ao fim, né? E eu falei assim, cara, começa com 1 página por dia. Começa com 5 minutos, começa com 2 minutos. Não te apega a ter que ler um capítulo por dia, né? E eu percebi que as pessoas, eu acho que isso tem a ver também com aquela questão que a gente estava falando dos hábitos mais saudáveis, do exercício físico. Elas se apegam ao seguinte, eu tenho que ler 50 por ano. Se eu não ler 50 por ano, então tudo foi por água abaixo. É a mesma coisa de quem está comendo mais saudável. Aqui, em nenhum momento a gente está dizendo que a pessoa nunca pode comer um brigadeiro. Sim. Eu amo brigadeiro, pizza também. E por aí vai, né? A questão é que se tu também colocou uma meta pra ti comer mais saudável e de repente numa segunda-feira tu come pizza, tu não precisa achar que a semana inteira foi por água abaixo por causa disso, né? Então é saber também ter esse equilíbrio de no dia seguinte voltar pro foco, né, Érica? Tem essa questão também, né? E daí a gente tem muito esse pensamento de 880. Ou eu faço a dieta perfeitamente de segunda a segunda, ou eu saio dessa dieta e eu não faço mais nada. E aí vamos pensar que você faz aí 4, 5 refeições por dia. Se você fizer uma refeição fora desse plano, ainda tem 3, 4 refeições que você pode fazer dentro desse plano, dentro dessa dieta. Então, o impacto vai ser muito maior se você sai na segunda, come uma pizza e aí você acha que tá tudo perdido e na terça você já não volta mais pro seu plano, na quarta, quinta, sexta, e aí você passa a semana toda e retorna só na próxima segunda. Se você come algo diferente ali na segunda noite, mas no outro dia você já retorna pro teu plano alimentar, o impacto vai ser mínimo, né, em relação a isso. Então a gente tem muito esse pensamento e eu acho que é algo muito importante que a gente trabalha muito no processo de terapia, né, que essa é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem. E isso é para tudo. Eu estou estudando todos os dias, e aí num determinado dia eu não consegui estudar, daí no outro também não, e aí eu já não estudo o resto da semana, né? E tem muita essa coisa da segunda. Não precisa ser segunda, pode ser qualquer dia. Eu posso começar uma dieta no domingo, por exemplo, né? Então, acho que esse cuidado que a gente precisa ter, né? Não precisa ser perfeito, não precisa ser 100%, precisa ser o possível, aquilo que eu consigo fazer cada dia. Perfeito. E ampliando um pouco a questão da ansiedade, Érica, a gente falou um pouco sobre imediatismo, mas a gente sabe que o tema ansiedade é muito mais amplo do que isso, né? Quais temas relacionados à ansiedade estão em evidência nos teus atendimentos e nos teus estudos atualmente? Olha, eu tenho uma demanda muito grande de preocupações, assim, de dia a dia, de cotidiano. O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, é a forma mais comum
de ansiedade patológica, vamos dizer assim. Então, muitos pacientes acabam apresentando esse transtorno. O que seria isso? É uma pessoa que tem muita dificuldade de controlar suas preocupações. E aí a gente sabe que a nossa rotina atual contribui muito para isso. Então, a gente estuda, trabalha, tem pessoas que têm filho, se preocupam com a rotina de alimentação, de exercício, enfim, tem várias demandas que a gente precisa dar conta. E esse transtorno é justamente isso, eu ficar o tempo todo preocupado com as coisas que eu preciso fazer. Então, eu me preocupo muito com as questões do trabalho, com os prazos que eu tenho, com as entregas. Sempre tem aquela sensação de que eu não estou fazendo o suficiente, de que eu deveria fazer mais, que os outros fazem melhor do que mesmo eu trabalhando 10, 12 horas por dia não é o suficiente. Então a pessoa está sempre preocupada com essas demandas, sempre pensando lá no futuro, o que pode acontecer, se eu vou perder meu emprego, se eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo, se o meu filho vai crescer e vai ser uma boa pessoa, se os meus pais vão ficar bem. Então essa preocupação que às vezes sai assim fora do controle. E quando a gente pensa em ansiedade, a maioria está relacionado às demandas do dia a dia, às coisas que a gente precisa dar conta. Conversar com um psicólogo é uma coisa que em gerações anteriores era um tabu muito grande, né, Érica? E eu vejo que talvez ou esse seja um dos fatores que podem fazer com que a pessoa comece a iniciar uma mudança nesse sentido de preocupação generalizada, né? Até porque você citou a questão da pandemia, a pandemia acelerou muito a questão da tecnologia, home office, hoje a pessoa trabalha de qualquer lugar, tem a questão das conferências e reuniões em excesso, tudo, né? O mundo ele não tá para mudar, né, Érica, nesse sentido, né? As coisas vão ficar cada vez mais velozes. Se as pessoas não tiverem uma estratégia para lidar com isso, realmente a situação vai ficar complicada, né? De que forma que você acha que as pessoas podem adotar estratégias nesse sentido? Eu sempre trabalho muito com os meus pacientes a questão das prioridades, porque geralmente a gente tem muita coisa para fazer, mas o que é mais importante? Porque se eu listo essas prioridades, né, as tarefas que eu preciso fazer ao longo do meu dia, quando chegar no final do dia, eu consigo ter um parâmetro das coisas que eu fiz, das coisas que eu consegui concluir. E se eram prioridades, ok, eu não deixei de fazer nada importante exatamente. Mas o que acontece muitas vezes? Eu tenho várias coisas para fazer e aí eu não organizo isso e eu faço uma coisa, eu não termino, eu vou para outra e eu vou pipocando entre uma coisa e outra. E aí quando eu chego no final do dia, tem várias coisas inacabadas. Eu preciso trabalhar um pouco mais, ou no outro dia eu preciso começar um pouco mais cedo, ou eu não consigo dormir, porque eu fico pensando muito nas coisas que eu não consegui concluir. Então, o que eu sempre trabalho é essa questão das prioridades. Lixe o que você precisa fazer no seu dia e comece por aquilo que é mais importante. Porque você fez aquilo, beleza, passa para uma outra atividade. Talvez tenham coisas que você não vai conseguir dar conta, mas não são prioridades. Você não precisava fazer exatamente naquele dia. E só para concluir, assim, né, hoje, como você falou, a gente trabalha muito em home office. E eu acho que tem uma questão muito importante, assim, você estar em casa aumenta a sua lista de tarefas. Por quê? Quando você sai de casa e vai para o trabalho, você deixa a sua casa lá. Você deixa a louça, você deixa a roupa, enfim, você vai trabalhar e você retorna no final do dia. Trabalhando em casa, o que eu percebo? As pessoas estão trabalhando ali no seu computador, no seu escritório, e vão lá, colocam uma roupa para lavar. Depois tomam café, lavam a louça. E assim ficam fazendo várias coisas ao longo do dia e a gente sabe que isso tira o nosso foco, né? Então, assim, é importante delimitar um horário também. Das 8 ao meio-dia eu vou trabalhar. Da 1 às 5 eu vou trabalhar. Depois eu vou fazer as outras coisas. Que às vezes não são coisas tão importantes, mas eu acabo fazendo no meu horário e aí falta tempo para fazer outras coisas também. E o cuidado também com achar que porque o escritório tá do teu ladinho, a gente pode ir até a hora que for e terminar o trabalho, senão não sai da cadeira, né? Exato. Então as pessoas elas têm que saber da questão do equilíbrio também, né? Érica, aqui no seu Instagram você menciona a questão de um e-book. Me conta um pouquinho sobre esse e-book. Então, esse e-book eu escrevi para ensinar as pessoas
como que a gente pode ter uma relação mais tranquila com a alimentação. Então eu trago algumas ideias ali do que é uma fome física, o que é uma fome emocional, o que é a compulsão alimentar em si. Só resumindo assim, né? A compulsão é quando a gente tem episódios onde a gente come uma grande quantidade de alimentos num curto período de tempo. Então, mais ou menos 2 horas e a gente literalmente perde o controle. Uhum. E aí muitas pessoas chegam no consultório acreditando que tem compulsão alimentar. Quando a gente começa a fazer a avaliação diagnóstica, a gente percebe que é mais um exagero, alguns descontroles aí pontuais. Então, ali eu explico o que é essa compulsão, como que a gente pode, né, melhorar a nossa relação com a comida. E ele tá lá disponível, né, na bio do Instagram, é gratuito, é só se cadastrar que você vai receber no seu e-mail. Então já aproveita e fala, Érica, quem precisar ou quiser entrar em contato contigo, conhecer mais do teu trabalho, quais são os links e por meio da onde que as pessoas podem te encontrar. Eu tô lá no Instagram, @EricaInácioPsi. Perfeito, perfeito. Eu gostaria então que você deixasse uma mensagem, né, pro nosso público, de encerramento aí desse bate-papo e os temas importantes. Certo. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer estar aqui, um prazer falar sobre isso, porque eu gosto muito. E eu gosto muito da ideia do equilíbrio. Eu acho que equilíbrio para tudo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou a pessoa que tem uma alimentação saudável, mas eu também não abro mão de comer um docinho de vez em quando. Faço exercício físico quase todos os dias, mas de vez em quando fico lá no sofá assistindo um filme. Então, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio para tudo, porque senão a gente vai para extremos. E tanto o extremo de não fazer nada saudável ou fazer 100%, né, saudável, se exigir o tempo todo, eu acho que isso também não é algo adequado. Então, a gente precisa sempre pensar no equilíbrio e fugir desses extremos.